E aí, pessoal? Hoje eu decidi fazer um tutorial do mural para ensinar a vocês uma ferramenta de colaboração e principalmente porque eu tenho feito muito trabalho e as pessoas têm às vezes uma dificuldade porque é uma forma nova de trabalhar e de colaborar. Então eu decidi fazer esse vídeo porque a gente sempre pensa, né, que a melhor forma de colaborar é, sem dúvida nenhuma, o quê? Abrindo aqui, usando post-it e usando um quadro como esse, não é? Então, a essência do mural é essa. Um papel grande branco, post-its, onde as pessoas com cores diferentes, formatos diferentes, vão colaborar em um determinado assunto. A diferença é que essa colaboração, ela é virtual agora. Ou seja, é uma colaboração dentro de um ambiente virtual, onde os colaboradores vão o quê? Simplesmente compartilhar as suas informações através do mural. Então, a partir do momento que você acessa, essa é a tela que vocês veem. Não é? Por que eu não quis entrar e logar de uma vez na conta? Porque eu acho que essa tela inicial é uma das melhores formas de explicar o conceito do mural. Quando vocês olham, vocês estão vendo aí Celeste, Paul, Megan, Lemming, Sebastian mexendo. Este é o conceito do mural, onde as pessoas, como se elas estivessem com a mão delas pegando, de uma forma bem intuitiva, fazendo aí, nesse caso, uma priorização de relevância ou importância e viabilidade. Então é basicamente isso. Então quando eu entro no mural, vocês têm várias formas, é muito importante, desculpa, eu já falar de cara, esse não é um vídeo patrocinado pelo mural. O mural, eu não tenho nenhum relacionamento de negócio com ele, eu só uso e acho uma ferramenta excepcional para o tipo de trabalho que eu faço, tanto na área de consultoria quanto nos treinamentos, workshops. Então eu vou entrar aqui dentro da minha conta, vocês podem abrir a de vocês, né? Tem várias opções de contas gratuitas e o que vocês estão vendo aí na tela são os meus murais. Eu tenho vários murais de trabalhos que eu estou fazendo e eu tenho aqui o meu ambiente de trabalho. Então, lógico, eu vou começar dentro do conceito fundamental. Então, vou explicar a você o seguinte, o conceito de rooms. Você tem dois tipos de room. O que é chamado private room, que é o room, ou seja, a área de trabalho que é só sua. E tem o open room, que é a área de trabalho que você permite o compartilhamento de informações com terceiros. Ou seja, você tem a oportunidade de estar conversando com terceiros, discutindo com terceiros. Então, a primeira coisa, eu posso criar um room particular para eu organizar minhas informações. E aquele room vai ter tudo aquilo relativo àquele grupo. Então, eu clico aqui no mais, por exemplo, e vou clicar e vou criar, por exemplo, um aprendendo com o uso do mural. E aí eu escrevo, criar uma sala. Clico aqui, bem, essa sala tem quantos murais? Nenhum. Bem, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu estou trabalhando agora sozinho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o meu mural. Quando eu clico em criar um novo mural, ele vai me aparecer um monte de modelos que vão me ajudar a ganhar tempo. Então, modelos de icebreaker, coisas com compreensão, para energizar, brainstorming. Então você tem aqui vários e vários e vários modelos. E você pode ter os seus próprios, como eu tenho aqui os meus dos meus workshops. Então eu, por exemplo, posso clicar aqui Kanban Ricardo e criar um mural. Automaticamente ele já vai preencher o nome do projeto, responsável a fazer. Então isso aqui são para coisas minhas pessoais, onde eu quero acompanhar o meu projeto. Então isso é o conceito que a gente tem de template, né? ou o conceito do meu mural. O mural em branco é uma folha gigante que você vai usar. Então, se vocês observarem, tem aqui no canto uma coisa muito especial, antes de vocês fazerem qualquer coisa, que é o zoom. Vocês estão vendo aqui nesse lado cinza, que eu estou vendo o zoom, que é a tela que vocês estão vendo. Só que olha o tamanho do meu mural. Ele é muito maior
do que a minha tela. Então eu posso aumentar o zoom, diminuir o zoom, e essa mãozinha, daqui a pouco eu vou falar para vocês, ela é importantíssima para você andar no modo de movimentar. Olha só, então agora vamos entender aqui esse menu do lado aqui. Esse menu do lado tem várias opções. Então quando eu clico aqui, o que que ele faz? Ele me abre aquela opção. Então aqui eu tenho texto, para inserção de texto, eu tenho para inserção de imagens, eu tenho para inserção de ícones, eu tenho para inserção de frameworks, ou seja, para uma matriz ou algum agrupamento. Eu tenho aqui para que eu insira uma determinada imagem. Aqui eu tenho a minha biblioteca, caso eu tenha determinados conteúdos. E aqui eu tenho arquivos, se eu quiser importar arquivos. Mas não vamos preocupar com isso agora, vamos preocupar com esse básico. Então, como eu falei, o mural, tudo funciona dentro do ambiente de post-it, né, desses sticky notes. Então, observem bem, eu tenho várias cores e tamanhos. Então, eu tenho redondo, retangular, quadrado. Como é que eu coloco um post-it nessa minha tela? Eu simplesmente clico nele e arrasto ele para cá. Ele automaticamente abre, e ele abre aqui uma formatação, onde eu vou colocar teste do equipamento, por exemplo. Bem, ao fazer isso, eu posso pegar esse texto e eu posso alterar a fonte, itálico, fazer todos, aumentar a fonte, não é? Eu posso brincar, alterar a cor do meu post-it, da forma com que eu quiser. Se eu quiser, eu posso adicionar um post-it maior. Validação. Então eu posso fazer isso de uma forma natural. Bem, agora vamos entender o seguinte. Se eu clico em validação e arrasto, o que eu estou fazendo? Eu estou andando com o post-it. É como se eu tivesse descolado o meu post-it, colado ele em outro lugar. Se eu clicar aqui, é a mesma coisa. Então eu vou aqui e eu tenho os guias aqui para me ajudar a alinhar, etc. Agora, o que acontece se eu clicar nesta mão aqui? É o que a gente chama de movimento no quadro. Aí eu clico no validação, olha só, é como se eu estivesse pegando agora e mudando o papel de local. Isso é importantíssimo. Vou explicar por quê. Porque se eu sair daqui, por exemplo, e entrar aqui, por exemplo, num mural que já está preenchido, olha esse, por exemplo, e eu não tiver essa atenção, eu vou clicar aqui e falar assim, eu quero ver essa parte do mural. Eu clico aqui e na hora que eu vejo, olha o que está acontecendo. Eu estou movendo o post-it interrogação, enquanto aqui eu estou movendo o mural. É importantíssimo vocês terem esse entendimento. É assim, fundamental, porque se vocês não tiverem isso, vocês não vão conseguir. Bem, agora nós vamos voltar para o nosso quadro inicial, aquele nosso mural sem nome. Bem, se eu quiser alterar o nome, basta eu clicar aqui e colocar meu primeiro mural. Bem, estou aqui, fiz isso. Lógico, se eu quiser deletar, basta eu apertar a tecla Delete. Outra dica que eu quero dar. Imagine que você quer colocar vários post-its. Então você pega o primeiro post-it e coloca teste 1. Antes de encerrar, basta você apertar a tecla Tab. Ao apertar essa tecla Tab, você faz teste 2, Tab, teste 3. E você vai fazendo isso sucessivamente. Então é uma forma rápida de você inserir vários post-its de uma vez. E você pode fazer isso com todo e qualquer post-it. 1, 2, 3. Bem, essa é a informação básica do post-it e esse é disparado o seu principal elemento dentro do mural. Além disso, você pode ter títulos, onde você aperta o T, puxa aqui dentro. Esse é um título. E põe tópicos a serem discutidos. E aí você perfeitamente vem aqui e coloca embaixo os tópicos. E aí você vai me falar assim, Ricardo, mas como é que eu seleciono o teste 1, 2 e o 3? Se você fizer assim, você vai mover. Se você clicar nele, você move só ele. Você vai apertar a tecla Shift e vai marcar os 3. Na hora que você solta,
Estão marcados os 3, você move os 3 para a região que você quer. Bem intuitivo, bem simples de fazer, não é isso? Bem, além disso, você tem o texto longo. Você vem aqui, arrasta, e aí eu tenho um text box, onde eu posso escrever o texto que eu quiser, no tamanho que eu achar conveniente. E por último, eu tenho um comentário, que é extremamente útil, onde eu pego e insiro um comentário. Na hora que eu coloco aqui, eu falo, não concordo. E envio. Ou seja, eu automaticamente coloquei um comentário no post-it validação e a pessoa, ao clicar nesse comentário, vai ver. O Ricardo disse, não concordo. Eu ainda não falei sobre compartilhamento. Bem, fizemos isso. Agora vamos para o segundo grupo. O segundo grupo, gente, o próprio desenho já fala. São imagens visuais, coisas que você pode fazer caso você queira, por exemplo, fazer uma seta. Olha, eu quero dizer que esse, por exemplo, esse daqui e esse daqui estão interligados. Você simplesmente desenha uma seta. Se você quiser, eu uso muito a parte de seta para poder fazer determinadas associações, né? Assim, ó, esses estão associados, então eu faço dessa forma. Então isso é uma forma bem simples de você fazer. Outra coisa que a gente usa muito são essas linhas, para você, de repente, fazer, por exemplo, uma duplicação. Aqui eu dei copiar e colar e eu vou brincando com isso daqui e posso, por exemplo, fazer um desenho, uma forma qualquer dentro do meu mural. Bem, o terceiro grupo são os ícones. O ícone é por quê? Porque todo o conceito que a gente tem de estruturar as ideias, ele se envolve o quê? Em cima de ícones. Então você pode perfeitamente clicar no ícone e colocar aqui o ícone. Por exemplo, não concordo, colocar aqui esse daqui precisa de dinheiro, esse daqui pessoas. Então isso, você fala, não se esqueçam que todo o conceito por trás dessas notas autocolantes do mural é um conceito de colaboração visual. Você tem que imaginar que aqui você tem um papel gigante. Olha aqui, ele é tão gigante que aqui eu vou descer aqui, vou clicar aqui na mãozinha, vou descer aqui e vou, por exemplo, vir aqui e vou colocar, por exemplo, um post-it note aqui. Teste. Então, olhem só, na hora que eu dou um zoom, eu só quero mostrar para vocês entenderem o que nós estamos falando. Olha o tamanho do nosso papel. Tudo que a gente fez é só esse pedacinho aqui. Tá ok? Tudo que a gente fez é só esse pedaço pequeno. Então, ficou claro isso? Então, essa é a lógica desse nosso mural. Quando eu clico aqui no meu primeiro mural, eu tenho as configurações dele. Uma delas é o tamanho. Então, você pode escolher o tamanho aqui, vertical, inclusive a cor do fundo, se você quiser que ele fique, por exemplo, acinzentado, etc. Tá? Então, isso são opções que você tem aqui que vão facilitar a sua vida. Bem, agora eu quero mostrar o quarto elemento. O quarto elemento são os chamados frameworks. São como se fossem pré-configurações. Isso aqui é muitíssimo útil. Eu vou dar um zoom aqui para a gente pegar uma área aqui vazia aqui embaixo. E eu posso perfeitamente colocar aqui, por exemplo, um olho de touro. Aí eu ponho falando assim, por exemplo, facilidade de uso. Aí eu posso ir colocando os post-its dentro de acordo com a facilidade de uso, ou seja, mais dentro do alvo ou menos dentro do alvo. Perceberam? Então eu fiz isso. Agora vocês notaram uma coisa, que quando eu pego o post-it e coloco ele dentro, ele anda, tá certo? Ele anda. Este eu pego, jogo para dentro. Observe que na hora que eu joguei ele para dentro, vocês notaram que a cor ficou azul? Quando a cor ficou azul, é sinal que o quê? Ele está jogando para dentro e está dizendo que esse post-it agora é parte da facilidade de uso. Isso faz com que quando eu mova tudo em conjunto. Tá certo? Eu mova tudo dentro de um grupo. Bem, agora, aqui, nessa área livre, eu tenho uma coisa extremamente importante. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Eu venho aqui e crio 3 ideias. Ideia 1, ideia 2, ideia 3. Bem, estou com as 3 ideias aqui. Aí eu venho aqui
no meu framework e crio uma área livre. Na hora que eu crio essa área livre, olha lá, criei essa área livre e eu ponho ideias do Ricardo. Ótimo. Bem, ao fazer isso, eu cliquei ideias do Ricardo e eu tenho esse botão chamado absorver. Quando eu clicar nesse botão absorver, o que vai acontecer? Todas as 3 ideias passaram a pertencer ao bloco ideia do Ricardo. Isso permite com que, com muito mais facilidade, eu ande pelo meu mural. Além disso, eu tenho coisas ótimas aqui de framework, porque aqui esse é layout, mas eu tenho aqui de design, eu tenho aqui, olha só, por exemplo, aquele priorização de ideias. Olha aqui, eu venho aqui, olha, eu ponho aqui e eu consigo perfeitamente ter um formulário aqui, ó, de priorizar ideias. Aí eu pego os post-its, olha só a facilidade. E já com a minha equipe, eu começo o quê? A priorizar as minhas ideias. Então olha só a facilidade. E tem muita coisa aqui mesmo que vale a pena. Então tem as coisas de agile, retrospectiva, quadro de risco, toda essa parte aqui. Você tem várias e várias estruturas. Então aqui você tem, inclusive, o do meu grande amigo Alex, o Business Model Canvas. Então quem quiser um Canvas, olha aqui, você clica aqui, ó, e aumenta. Olha lá, tô pronto. Tô prontinho para fazer. Isso é maravilhoso. Então esse tipo de coisa que a gente tem condição de produzir. Eu estou mostrando para vocês o básico. Vocês podem colorir, podem fazer tudo. Eu queria só mostrar para vocês, por exemplo, nos workshops meus, eu, por exemplo, tenho coisas como esse aqui, por exemplo, que eu mostrei a vocês. Olha só, como esse daqui. Então eu tenho, assim, que pode ser totalmente customizado, etc., que permite com que você rapidamente tenha os participantes entendendo o que eles têm que fazer, os post-its que ele tem, etc. E você consegue, não é assunto desse, mas você consegue fazer tudo aqui, você consegue bloquear acesso, etc. Agora, uma coisa que eu queria voltar, que eu sei que vocês é importantíssimo, é quando você quer, por exemplo, entrar, por exemplo, nesse meu primeiro mural, e você quer, por exemplo, colaborar com as pessoas. Quando você quer colaborar, é muito fácil. Você tem esse botão aqui, compartilhar. Aí você tem duas coisas. Primeiro, o compartilhar pessoas por nome ou por e-mail. E aí você tem o link para compartilhar esse convite. Agora você tem uma coisa que é maravilhosa. Você pode criar um link de visitante. Esse link de visitante, você clica aqui e qualquer pessoa, tá, consegue entrar naquele link como um visitante externo. Então eu, por exemplo, vou pegar aqui e vou adicionar uma janela incógnito minha. Então eu estou aqui agora, ó, numa janela incógnito e eu vou colar aquele link do mural. Bem, o que vai acontecer? Olha só, eu estou aqui, eu entro no mural, eu não preciso sequer ter conta do mural. Aí você, qual que é o seu nome? Você pode colocar José da Silva. Entre como um visitante. E aí você aprende aqui as coisas básicas e você está aqui, ó. Olha lá, você pode vir aqui, colocar um post-it, etc. E observe bem, ele aparece você aqui, nesse caso foi com um hipopótamo, e tá o Ricardo. Por que hipopótamo? Porque os anônimos eles colocam normalmente o símbolo de animais. E se eu for no meu, olha o que vai acontecer. Ele vai dizer que tem aqui um anônimo, olha lá, José da Silva trabalhando. Então olha que legal. Você tem sua conta, monta isso, manda o link para todo mundo e todo mundo trabalha, por exemplo, num brainstorming juntos. Isso anônimo, isso você não precisa de ter usuário, nada, você não precisa nem ter uma conta. Lógico, a pessoa, para poder te convidar, precisa ter uma conta. Essa é uma conta anônima para você. Lógico, ela tem algumas limitações, ou seja, um anônimo, por exemplo, não tem a imagem, o anônimo não tem alguns privilégios, o anônimo eu posso, por exemplo, bloquear ele só para ele ver, por exemplo. Se eu vier aqui no share, por exemplo, eu ponho aqui, eu posso dizer, aqui, as pessoas com link podem o quê? Editar ou só ver?
Eu posso dizer que você vai só ver você, eu não vou deixar você alterar nada. Ou eu posso dizer, como foi o caso, que você pode editar. Então, e o Invite People são para as pessoas que têm uma conta no Mural que vão fazer. Aí você tem uma ferramenta de colaboração um pouco mais poderosa, né? Além disso, você tem toda a parte de exportação para PDF, etc. Então, eu acho que é uma ferramenta extremamente interessante para a gente trabalhar esse lado visual. Sempre pensando, nós temos aqui um ambiente que é um ambiente como se fosse uma folha em branco, basicamente onde você tem uma canetinha e um post-it. E é isso que você faz o tempo todo para produzir. E você, como um facilitador, por exemplo, pode perfeitamente ter, como no meu caso, um modelo como esse. Então você pode falar assim, modelo de reunião, por exemplo, pessoal de Agile, modelo de retrospectiva, etc. Você pode criar o seu modelo, que pode ser um modelo simples como esse, onde eu fiz simplesmente usando estas retas e o texto. Eu fiz de uma forma extremamente simples. Como eu posso, lógico, fazer modelos, vou mostrar aqui um para vocês, fazer modelos extremamente mais sofisticados e elaborados, como por exemplo, um modelo como esse, que é o modelo de priorização. E eu aqui ponho cor, ponho estrutura, ou seja, mas sempre é a mesma filosofia e a mesma estrutura. Então, basicamente, gente, era isso que eu queria colocar para vocês e dizer que assim, essa é uma ferramenta que eu tenho usado e eu acho que é uma ferramenta hoje, na atual conjuntura e no trabalho que a gente tem, uma ferramenta que pode te ajudar enormemente no seu trabalho. Tá? Bem, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Esse é um tutorial super rápido, super simples. O que eu queria era dar a vocês as condições, primeiro, as pessoas que eu tenho trabalhado juntos, tanto em consultoria quanto treinamento, para entender a ferramenta e a gente conseguir otimizar o nosso trabalho, como também para as pessoas que têm interesse em conhecer mais o que é a ferramenta básica. Lógico, se vocês entrarem lá em mural.co, tem milhares de vídeos, tutoriais, coisas para te ensinar a trabalhar. Eu fiz aqui o básico do básico para que você comece o uso do Mural, comece a colaborar dentro desse ambiente. Vocês vão ver que é muito fácil e muito intuitivo, extremamente útil no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? No mundo onde esse tipo de trabalho se torna uma condição vital para todos nós, né? Bem, espero que vocês gostem, façam bom uso e lembre-se, o Mural não participou disso, isso sou eu fazendo com vocês, isso provavelmente vale também para outras plataformas de colaboração, mas eu quis compartilhar essa com vocês. Um grande abraço e até a próxima.